Internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente, os nossos agradecimentos pela audiência e a nossa entrevista de hoje é com o deputado estadual Romeu Aldigueri. É um deputado de primeiro mandato, mas já com boa experiência na vida pública. Foi prefeito do município de Granja, é reconhecidamente uma das lideranças jovens da política cearense na região norte do estado do Ceará. Profissionalmente é muito ligado ao meio ambiente e gentilmente vai nos conceder esta entrevista de hoje. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao blog do Edson Silva e eu começo perguntando ao senhor, nesta época de pandemia, com a Assembleia fazendo sessões virtuais e sem o mundo político ter aquela atividade tão inerente à política, como é que o senhor avalia o momento? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os seus telespectadores, todos os seus internautas que acompanham um blog de tamanha relevância para a política cearense, do seu quilate, de anos de experiência e que tão bem representa a classe de jornalistas do estado do Ceará. Nós vivemos um momento único, pelo menos para essa geração. A última pandemia data de 100 anos atrás, a gripe espanhola, o mundo era completamente diferente. Nós não tínhamos um globo digitalizado, não tínhamos a internet, não sabíamos o que acontecia do outro lado do planeta e é um aprendizado hoje para todos os bilhões de habitantes do planeta Terra, para que a gente aprenda a valorizar mais a família, aprenda a valorizar mais os seres humanos, aprenda a valorizar mais a vida. Eu acho que a humanidade como um todo sai muito mais fortalecida, muito mais madura, experiente, para que a gente possa aí pensar um pouco diferente a nossa missão aqui na Terra a partir dessa pandemia que estamos vivenciando agora em pleno século XXI. Deputado, o senhor, quando foi candidato a prefeito do município de Granja, fez uma política, sem dúvida, muito diferente da que vai fazer neste ano para permanecer com a liderança política do município, no comando da prefeitura, com uma pessoa, um aliado seu. Qual é a diferença daquela campanha para esta? Olha, Edson, eu não estava nem tinha, quem conhece um pouco da minha história de vida, eu não tinha interesse muito em me candidatar a deputado estadual. Eu tinha interesse de um dia ser prefeito da minha terra, como já tive o prazer, de tentar fazer com que Granja crescesse, se desenvolvesse, voltasse a ter a importância que tinha no cenário estadual na década de 20, 30, 40, 50, foi um dos municípios. É um dos municípios troncos do Ceará. Granja, na realidade, é datada, passou a condição de vir em 1776, é um dos 12 municípios troncos do estado, ainda um dos maiores em extensão territorial, e um município que teve orquestra filarmônica, cinema. Eu estudava em França, né, na época dourada da Carnaúba, que ainda é uma das 10 mais importantes na pauta de exportação do estado. E eu pretendia ser o sucessor do meu tio Vicente Arruda, ser um deputado federal representando Granja, região norte. E aí, por uma série de infortúnios e querelas políticas e brigas politiqueiras, nós fomos impedidos de irmos à reeleição, tendo em vista alguns interesses que disseram que a gente teria já um segundo mandato e iríamos pretender o terceiro mandato, porque perdemos uma eleição em 2008 e a Justiça cassou quem nos venceu por 36 votos e por 14 dias nos colocou na época como segundo colocado à frente da prefeitura. Depois ganhamos a eleição em 2012, por 6 mil votos de maioria, e quando fomos tentar a reeleição em 2016, houve algumas interpretações. Na época, em juízo de primeira instância, eu não recorri, coloquei uma sobrinha candidata para me suceder, alegando que aqueles 14 dias corresponderia a um mandato eletivo, enquanto, na verdade, a jurisprudência dominante do TSE é só se você assumisse nos últimos 6 meses. Mas a gente, evitando qualquer problema e para não deixar a população aflita, abdicamos do nosso direito, e aí surgiu uma oportunidade
tendo visto o vácuo que existia de lideranças na região, que a gente, grande feito, muito mais pelo trabalho frente à Prefeitura de Granjas, a gente saiu da posição número 183 no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede educação, saúde, meio ambiente, infraestrutura, né, geração de emprego e renda, cultura, esporte e lazer, para a posição 84. Crescemos em 4 anos, 8 posições, foi um recorde no estado do Ceará. Eu acho que esse salto de qualidade em Granja fez com que a região norte nos abraçasse e tivemos eleito com 89 mil votos, sendo, graças a Deus, o deputado mais votado da região norte. E agora surge a oportunidade da gente colocar novos candidatos à Prefeitura de Granja para tentar continuar o trabalho aí à frente do que a gente chama Granja Melhor para Todos. Há muito o que se fazer, Granja é um município muito difícil de se administrar, é um município diferenciado, somos 3 mil quilômetros quadrados, fazemos fronteira com 13 cidades, 11 no Ceará e 2 no Piauí. 2/3 da população mora na zona rural, somos um município ainda ruralista, onde a principal fonte econômica é o extrativismo da carnaúba, é a cera de carnaúba, que é um trato cultural ecológico, mas que ainda faz com que boa parte da população more na zona rural, tendo visto justamente a cultura de carnaubais. E é um desafio, e eu espero que a gente continue aí progredindo, fazendo com que o município cresça, município que recentemente teve aí nos últimos 6 anos 59 escolas nota 10, 3 escolas entre as 20 melhores do país ranqueadas pelo Ministério da Educação, 9 escolas entre as melhores do país em linguagem e alfabetização. Então, são títulos aí conquistados, avaliados pelo próprio governo estadual e federal, que fazem, eu quero crer que a gente está no caminho certo. A educação liberta, eu acredito que é através da educação que a gente pode fazer com que as novas e futuras gerações possam edificar suas famílias e os desiguais possam ser iguais. É através da educação que a gente pode dar novas oportunidades a quem não tem para crescer na vida. É através disso que a gente tem fortalecido aqui a gestão, fortalecendo, acreditando muito na educação. Deputado, o senhor chegou à prefeitura. Aliás, a história de Granja tem muito... anda paralelo com a sua família, praticamente, né? Porque vários dos seus familiares, tios, foram prefeitos daquela cidade. O senhor chegou lá derrotando um deles, Esmerino Arruda. Ainda hoje, a sua oposição é a família? Olha, é engraçado, né? Eu considero oligarquia é um sistema de governo onde uma família se perpetua. E em Granja, houve uma quebra de oligarquia dentro da própria família, tendo em vista que nós derrotamos o patriarca. Isso é histórico, né, deputado? Isso é histórico. Sua esposa, Dona Carmen, foi 2 vezes prefeita e colocou sucessores, enfim, já haviam de uma hegemonia aí de mais de 3 décadas à frente do município de Granja, com índices muito ruins, e eu tinha esse sonho acalentado, sempre passei férias, sempre estive em Granja, meu pai com negócio no município, a gente tem propriedades rurais, fábrica de cera de carnaúba na oportunidade, fábrica de castanha, e eu sempre tive esse sonho de mudar o perfil do nosso município, de gerar uma melhor qualidade de vida, e tentei ainda, com toda a vênia, fazer com que houvesse uma sucessão na família, que o meu tio, falecido Esmerino Arruda, nos desse a oportunidade para agenciar o município. Eu acredito, e ele com as razões dele não o quis, preferiu optar por pessoas de fora, ao tentar colocar um sobrinho na prefeitura, que já tinha aí uma experiência de vida em órgãos federais como IBAMA, em órgãos estaduais como a SEMASSE, um bom perfil executivo, que ama a sua terra e queria demonstrar serviço na população. E aí nós nos fomos obrigados a disputarmos a eleição, perdemos a primeira por 36 votos, numa eleição conturbada, que ele foi cassado pela Justiça Eleitoral, que houve impugnações de urna, enfim. E depois continuamos aí no papel de opositor por 4 anos e tivemos a maior vitória de todos os tempos, com 6 mil votos. E depois, no impedimento da minha candidatura à reeleição, tendo em vista essa história que eu já teria o 2º mandato e não poderia, e configuraria o 3º mandato, a Amanda Aldigueri, nossa sobrinha, teve 10.450 votos de maioria, né? 21 mil votos, enquanto a Dona Carmen teve 10 mil e poucos votos, praticamente o dobro da votação, demonstrando aí a popularidade e
o julgamento das urnas da população da nossa gestão. E acreditamos, com muita humildade, que a gestão hoje tem quase 80% de aprovação, em ótimo e bom, apenas menos de 10% de rejeição, isso que demonstra que estamos no caminho certo, continuando aí com bons índices de crescimento em todos os setores. Deputado, mas o senhor tem atuação em vários outros municípios. Agora, recentemente, por exemplo, nós vimos aí nas redes sociais o senhor com um candidato a prefeito no município de Camusim. Como é dividir o espaço político, ter adversários na mesma base aliada do governo? O governo Camilo Santana é um governo muito hegemônico, né? Das 184 cidades, os 181 prefeitos acreditam no potencial e na performance do nosso governador. Eu considero, conheço de longas datas, conheço o Camilo da época do meio ambiente, ele é analista ambiental concursado do IBAMA, trabalhamos juntos, eu sei do seu potencial, do carisma, da seriedade do seu pai, assim como o meu, que também são amigos, Eudoro Santana e Barroda. Eu conheço o Camilo Santana e sei da sua capacidade. E isso faz com que em muitas bases eleitorais nós tenhamos aí problemas de ordem localizada. Aqui na região não deixaria de ser diferente, nós apoiamos aí a pré-candidatura de Evaldete Ferro, uma mulher extraordinária que eu tenho certeza que pode fazer com que Camusim volte a ter uma gestão mais humanizada, que se preocupe mais com o bem-estar da sua população, independente de obras físicas, que cuide da questão da saúde. Me preocupa muito a situação de Camusim hoje, é um dos 5 municípios com mais casos de coronavírus no Ceará, um município que já tem mais de 73 óbitos e que merece uma atenção maior. Eu prefiro aí uma gestão mais humanizada, que cuide mais das pessoas. Nós temos aqui na região Prefeitura de Chaval, o prefeito Sebastiãozinho, que é do PDT e vai para a reeleição. O prefeito professor Ademar Veras, um dos melhores prefeitos do Ceará, que também vai à reeleição em Barroquinha. O prefeito Júnior Fontinelli em Martinópolis. Enfim, uma série de amigos que estão aí trabalhando, fazendo com que essa nossa região do Extremo Oeste possa desenvolver e também trabalhando de forma integrada, assim como no consórcio público de saúde da microrregião de Camusim, onde a prefeita Amanda Aldiguer exerce a presidência e tem feito um grande trabalho extraordinário, inclusive sendo referência no estado do Ceará. Deputado, o senhor, em 2000, estava na direção do IBAMA aqui no Ceará. Pergunto ao senhor, como era o movimento em defesa do meio ambiente naquela época em relação ao que é hoje? Olha, eu costumo até brincar, Edson, uma coisa engraçada. Eu vi recentemente agora jovens biólogos, estudantes, pesquisadores, lutando, fizeram um vídeo muito bonito, muito inteligente, muito educado na defesa da área de manguezais, da floresta das dunas de Sabiaguaba. Isso me comoveu, inclusive eu assinei junto com o deputado Renato Roseno a solicitação de uma realização de uma audiência pública para a gente discutir toda essa intervenção de loteamento que querem fazer e também no entorno do Parque do Cocó, na área de proteção ambiental das dunas de Sabiaguaba. E eu sou de uma época em que o movimento ambientalista era muito mais forte, mais aguerrido, que se tinha aquela velha disputa dos manguezais, na expansão da cassinicultura, quando houve a crise da cassinicultura no Equador, que é o maior produtor de camarão da América Latina, e vieram vários equatorianos e várias pessoas da Ásia para implantar a cassinicultura no Ceará, no Rio Grande do Norte. Foi um problema sério, e nós, inclusive, representando o Estado do Ceará no Conselho Nacional Ambiente, nós, como ser presidente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CONAMA e relator da Câmara Técnica de Gestão Territorial e Biomas, onde passaram grandes projetos. Nós definimos o que era apicu, o que era manguezal, definimos também a questão das dunas. Houve uma resolução do CONAMA que praticamente fechou o setor turístico do Ceará, fazendo com que duna móvel fosse considerada igual duna fixa de preservação permanente. E nós, unindo a questão ecológica, a questão de desenvolvimento turístico de uma forma socialmente e ecologicamente protegida, conseguimos abrir 10% da área de dunas móveis para a implantação de complexos turísticos em si. Eu sou da época que a gente defendia e defende, preserva o meio ambiente, mas também com a questão técnica, com a questão da academia, da universidade, buscando soluções técnicas
e conseguimos vencer, conseguimos fazer com que houvesse a expansão da cassinicultura preservando manguezais, fizemos várias conservação ambiental, como a criação do monumento natural das falésias em Bibiribe, como a ampliação de várias áreas de proteção ambiental, conseguimos fazer o zoneamento ecológico e econômico em parceria com a Universidade Federal do Ceará e com o Laboratório de Ciências do Mar, o Labomar, que foi modelo para o Ceará, está sendo agora revisado na atual gestão do secretário Arthur Bruno, e tínhamos um poema participativo, se reunia mensalmente, implantamos vários planos de manejo, fizemos a Semas crescer, inclusive se tornar, depois do IBAMA, autossustentável. Eu me lembro que a gente saiu da Semas que arrecadava 1.300.000 para mais de 8 milhões, hoje arrecada 20 milhões, abrindo Semas no interior, abrindo Semas em Juazeiro do Norte, depois em Sobral, fazendo com que as pessoas estivessem mais perto, e que não acontecesse com que tivesse uma visão apenas do meio ambiente opressor ou do meio ambiente fiscalizador, mas também um meio ambiente que faz um plano de educação ambiental. Inclusive, criamos por lei o Programa de Educação Ambiental do Estado do Ceará. De lá para cá, a gente vê um pouco mais diminuta essa questão da luta pelo meio ambiente, da luta pela ecologia, mas também, ao mesmo tempo, as gerações atuais estão muito mais aguerridas e preocupadas e fiscalizando, a sociedade participando mais, fiscalizando, fazendo com que o meio ambiente seja ecologicamente protegido. Uma das coisas também que a gente via muito era a questão que a maioria das áreas protegidas no estado do Ceará estavam nas áreas de manguezais, de duna, de litoral, e o Ceará é composto por 92% de caatinga. Conseguimos, na época, aumentar o Parque de Ubajara, quando era do IBAMA, de 500 hectares para 8 mil hectares, regularizar a estação ecológica do Castanhão, com quase 10 mil hectares, regularizar a estação ecológica de Aiuaba, depois, na Semas, criar o Parque Estadual das Carnaúbas, com quase 10 mil hectares de florestas de carnaúba protegidas, enfim, criando novas áreas, protegendo também o bioma caatinga. Criamos o monumento natural dos monólitos de Quixadá, enfim, uma série de unidades de conservação para proteger a questão do meio ambiente, e acho que hoje a própria sociedade como um todo, Edson, está muito mais preocupada com isso, e qualquer intervenção hoje merece o maior cuidado. É importante que os órgãos ambientais façam audiências públicas, ouçam a população, ouçam as pessoas que moram nas áreas de entorno, para que a gente faça com que haja desenvolvimento, mas haja também a proteção ambiental. E acredito que esse movimento da Sabiaguaba é muito bem-vindo, que é uma das poucas áreas verdes que resta na nossa querida Fortaleza. Deputado, neste momento, o Brasil está no centro dessa discussão de preservação do meio ambiente, as queimadas lá na Amazônia. O Brasil cuida bem do seu meio ambiente? Nós tivemos retrocesso, estamos tendo um retrocesso imenso. Aquela reunião fatídica que houve o vazamento de áudio, a liberação pelo ministro Celso de Mello, onde o ministro do Meio Ambiente claramente diz passar a boiada, o que ele ali quis dizer é usar o momento da pandemia, onde a maioria da imprensa, da mídia especializada do Brasil estava preocupada com vidas, com mortos, com coronavírus, e de fazer flexibilização de legislação e fechar os olhos. Hoje me preocupa muito que, inclusive, o Brasil está tão desmoralizado do ponto de vista internacional em relação à proteção da Amazônia, que a União Europeia ameaça, inclusive, punir e não comprar mais soja, e não mais comprar commodities, nem milho do Brasil ou trigo do Brasil. Isso é um motivo de preocupação, porque mexe com a economia brasileira. Nosso maior fator de exportação é a soja, que aumenta, inclusive, a nossa balança comercial e gera emprego e renda e divisas para esse país. E se nós não tivermos aí um olhar mais cuidadoso, protegermos a nossa floresta amazônica, darmos segurança jurídica para a proteção do bioma da Amazônia e do Cerrado brasileiro, nós vamos sofrer, além do problema de a pequeno e médio prazo, já estamos prestes a sofrer graves sanções econômicas mundiais. Isso nos preocupa muito, há um retrocesso. O Brasil cresceu muito na questão ambiental, sempre os ministros do meio ambiente tinham autonomia, hoje não existe, o ministro do meio ambiente está desmoralizado, cartas de ex-ministros já foram lançadas, organizações mundiais de proteção do meio ambiente e as grandes organizações não governamentais nacionais, o Ministério Público Federal está
combatendo a gestão do Ministério do Meio Ambiente diuturnamente, com recomendações, ações judiciais, inclusive pedindo um afastamento do ministro, e nos preocupa muito. Era muito importante que o nosso presidente da República olhasse com mais cuidado e procurasse colocar uma pessoa que fosse respeitada na pasta para recuperar, inclusive, a questão da autonomia brasileira em relação a isso. O presidente da República costuma dizer que nós somos o país que mais preserva a natureza e deve ser respeitado, e aí é que a gente tem mais ainda a responsabilidade para proteger o bioma da Amazônia. Agora mesmo é uma questão de regularização de mais de 100 mil propriedades que são verdadeiros grileiros, fazendo com que quem grilou a terra e desmatou possa receber o título. Isso não é admissível, porque faz fazer com que novas grilas possam acontecer. Há hoje o uso de terras indígenas discriminado, o desmatamento está crescente, a gente vinha numa decrescente, houve até mudanças administrativas na direção nacional do INPE, ou direções técnicas do INPE, porque não querem que os números saiam. Quer dizer, isso nos preocupa demais, é um verdadeiro retrocesso, parece que nós estamos voltando à década de 70. E não pode acontecer, e se não houver uma solução administrativa do próprio governo federal, do próprio Poder Executivo Federal, para barrar isso e dar um novo direcionamento, nós vamos sofrer graves consequências internacionais. Deputado, eu sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou, concedendo esta entrevista. Sucesso para o senhor. Grande abraço, Edson. Um grande abraço a todos nós. Que Deus nos proteja e a gente saia dessa pandemia o mais rápido possível. Obrigado. Um abraço.